Você já parou para pensar se a realidade que você enxerga todos os dias é de fato a realidade? E se tudo o que você acredita, tudo no que você vê, não passar de sombras projetadas em uma parede, criadas por forças que você nem imagina? Hoje eu quero te convidar a mergulhar em uma das histórias mais enigmáticas e poderosas da filosofia, a alegoria da caverna de Platão. Mas não apenas para entender o que Platão disse há mais de 2000 anos, e sim para refletir sobre o nosso próprio tempo. Porque talvez nós ainda estejamos presos em cavernas, mas agora digitais, sociais e mentais. Platão, no livro 7 de A República, descreve uma cena perturbadora. Imagine um grupo de homens que desde o nascimento estão acorrentados dentro de uma caverna escura. Eles não podem se mover, não podem virar a cabeça. Só conseguem olhar para a parede diante de si. Atrás deles, uma fogueira. Entre o fogo e os prisioneiros, pessoas carregam objetos, estátuas, figuras. Esses objetos projetam sombras na parede da caverna. E para aqueles homens, as sombras são a única realidade que conhecem. Eles acreditam que as sombras são o mundo. Eles não sabem que há algo além. Mas, segundo Platão, um desses prisioneiros consegue se libertar. No início, ele sente dor. Seus olhos ardem com a luz da fogueira. Ele se sente perdido, confuso, desorientado. Mas quando finalmente consegue sair da caverna, ele é ofuscado pela luz do sol. A princípio, não suporta. Quer voltar para a segurança da escuridão, mas aos poucos ele se acostuma. E então descobre algo extraordinário. O mundo fora da caverna é imenso, cheio de cores, formas, vida e verdade. Esse homem compreende que aquilo que os outros prisioneiros viam não passava de ilusões, sombras de algo muito maior. Agora, imagine que esse prisioneiro, cheio de entusiasmo, volta para contar aos outros o que viu. Ele tenta explicar que as sombras não são a realidade, que existe um mundo muito mais grandioso lá fora. Mas o que acontece? Os outros prisioneiros riem dele, o chamam de louco. E alguns chegam a ameaçá-lo caso insista em tirá-los de suas correntes. Platão nos mostra assim uma verdade dura. Nem todos querem a libertação. Muitos preferem o conforto das sombras ao desconforto da verdade. Para Platão, as sombras representam o mundo das aparências, aquilo que vemos pelos sentidos. O prisioneiro liberto é o filósofo, aquele que busca o conhecimento verdadeiro. O sol é a ideia do bem, a fonte de toda a realidade. A caverna é a ignorância, a vida sem reflexão crítica. Mas aqui surge a parte obscura da alegoria. Primeiro, Platão sugere que apenas alguns são capazes de alcançar a verdade. Isso cria uma espécie de elitismo intelectual. Poucos governam, a maioria permanece na ignorância. Segundo, o retorno à caverna é perigoso. Quem tenta questionar o sistema, denunciar ilusões ou mostrar uma realidade diferente, corre risco de ser ridicularizado, silenciado ou até destruído. Terceiro, a verdade pode ser insuportável. Ela cega, dói, desestabiliza. E muitos preferem viver na doce ilusão das sombras. Quarto, sempre existe alguém controlando as sombras. Assim como havia pessoas carregando objetos diante da fogueira, também hoje há forças que controlam a narrativa. Mídia, governos, empresas, religiões, algoritmos. Eles decidem quais sombras veremos, quais histórias consumiremos, o que acreditaremos. E, por fim, há a solidão. O liberto, ao enxergar a verdade, não apenas descobre o real, mas também se afasta da maioria. E conhecer a verdade pode significar carregar um fardo solitário. Agora, pare e pense comigo. Será que nós também não estamos presos em cavernas? As redes sociais, por exemplo, são cavernas digitais. O algoritmo é a fogueira. As publicações, vídeos e notícias que consumimos são as sombras. E nós, muitas vezes, sem perceber,
Vivemos presos em bolhas de informação, acreditando que o que vemos é a realidade total. Mas não é. É apenas uma parte cuidadosamente selecionada, muitas vezes distorcida. Fake news são sombras, propagandas são sombras, narrativas manipuladas são sombras. E quando alguém tenta alertar, quando alguém tenta mostrar que há algo errado, que há um mundo além daquilo que vemos, normalmente é atacado, ridicularizado, cancelado. Soa familiar? Afinal, sair da caverna dói. E voltar para ajudar os outros é perigoso. A pergunta que Platão nos deixou continua ecoando até hoje. Estamos dispostos a encarar a verdade, mesmo que ela doa? Ou preferimos viver no conforto das ilusões? Talvez a nossa maior prisão não seja feita de correntes, mas de crenças. Talvez a caverna não esteja fora, mas dentro de nós. E a saída exige coragem, disciplina e disposição para enfrentar a solidão de pensar diferente. E é aqui que eu quero te convidar a refletir ainda mais. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se te fez pensar sobre a sua própria caverna, então deixa o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Escreve aqui nos comentários. Qual é a sua caverna? Quais são as sombras que você acredita estar vendo no seu dia a dia? E claro, se inscreva no canal. Aqui nós vamos sempre além das aparências, buscando enxergar aquilo que muitos não têm coragem de ver. A alegoria da caverna não é apenas um mito antigo. Ela é um espelho, um alerta, um chamado para acordar. E talvez, ao contrário do que pensamos, a caverna nunca tenha sido apenas um lugar, mas uma condição humana. A questão é, você está pronto para sair dela? Ou prefere viver para sempre nas sombras?